Senhoras e senhores, público presente, artistas, fazedores de arte e de cultura, com muita alegria, eu desejo a todos vocês uma boa noite. De acordo com o edital de número 28 de 2023, com a prerrogativa do artigo 22, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei Orgânica do Município e garantindo a gestão democrática da cidade, vamos dar início à audiência pública da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, destinada a debater a aplicação da Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022, no município de Jaú. Registro a presença dos vereadores Leandro Passos, Matheus Turini e José Carlos Borgo. Não menos importante, antes ressaltar e gostaria de esclarecer e parabenizar pelo excelente trabalho que tem sido feito na condução dos eventos, das parcerias e do diálogo nesta cidade, dos funcionários que merecem todo o nosso carinho e respeito da Secretaria de Cultura do município de Jaú. Ao meu lado, a senhora secretária Marilda, senhor Serginho, que o pessoal conhece popularmente e tem feito um trabalho incrível, e junto o senhor Kleber. Também presente, senhora Luciana Camargo, diretora executiva, Victor dos Anjos, chefe administrativo, Edair de Arruda Falcão Filho, chefe administrativo, Vinícius Adriano Cato, chefe de seção, Andresa Balesteiro, chefe de seção, e senhora Paula Turini, diretora do museu, além de Adriana Domingues Ferreira Alonso, representando com muita alegria e muito bem-vinda a essa casa, dirigente regional do ensino de Jaú. Informo que o presidente da Comissão de Educação e Cultura e Esporte, o vereador Chico Quevedo, não comparecerá por motivos pessoais já devidamente justificado, e eu, vereador Rodrigo de Paula, farei a presidência com muita alegria desta audiência. Antes de dar início às manifestações, informo a todos que a convocação da presente audiência possui como intuito sanar qualquer dúvidas existentes sobre a aplicação da lei mencionada, bem como possibilitar que a comunidade cultural e os demais atores da sociedade civil participem das discussões e compreendam sobre as burocracias necessárias. É importante ressaltar também que este encontro visa efetivar a transparência dos atos. Esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara e, com alegria, nós convocamos essa sessão para que os senhores e as senhoras possam ser ouvidos, possam participar, possam contribuir e, junto à cultura de Jaú, estar mais forte e mais viva do que nunca. Informo ao presente público que queira questionar algum ponto sobre o assunto, que se dirija ao balcão da entrada para inscrição do uso da palavra. Se algum dos senhores ou senhoras sentirem a necessidade de fazer uma pergunta, uma manifestação, cada um terá o ponto de 3 minutos para fazê-lo, e a secretaria e os profissionais poderão respondê-lo ou a Câmara. Só é necessário que seja feita, por favor, a inscrição ali no balcão ou levantar o braço. O pessoal, a Gabriele, vai poder ir até você aí. Passo agora a palavra à senhora secretária de Cultura e Turismo, representada ao meu lado esquerdo também pelo senhor Kleber Ricardo, pelo secretário adjunto, senhor Sérgio Altimari, e pela secretária municipal. Senhoras e senhores, senhora Marilda Cecília Paulucci Casonato, peço que educadamente receba com uma salva de palmas. Boa noite, pessoal. Com muita honra que a equipe da Secretaria de Cultura e Turismo está presente nessa audiência pública, atendendo ao convite da Câmara de Vereadores. Nós vamos apresentar um trabalho que foi desenvolvido desde o início da formatação da Lei Paulo Gustavo e que tem sido acompanhado tanto pela sociedade civil quanto pelos membros do Conselho Municipal de Cultura.
Óbvio que essa lei está sendo tratada em todo o Brasil e conhecimento de todos. É uma lei nova, é um trabalho que está sendo desenvolvido em conjunto com o Ministério da Cultura e com os governos dos estados. Com certeza, não temos amplo conhecimento da magnitude que vai ser abrangida, mas eu peço a gentileza que vocês nos acompanhem numa apresentação de slide que facilita a compreensão de todos, e bem como o trabalho que nós já desenvolvemos junto à sociedade e aos conselhos, aí, como já foi dito. Ok? Então, iniciando, né? Eu tenho dificuldade de visão, você já deve perceber, uma dúzia de óculos, mas aqui eu preciso me posicionar para saber o acompanhamento, ok? Então, sobre a Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo é uma lei complementar 195, de 8 de agosto de 2022, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19. Embora ela seja publicada em 2022, ela só foi regulamentada em março deste ano, sobre o decreto 11.525, que regulamenta a lei e que dispõe sobre o apoio financeiro da União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, para garantir ações emergenciais direcionadas ao setor cultural. A quem se direciona essa lei? O pessoal que nos acompanhou já está aí sabendo mais ou menos quais são as propostas, ou sabendo muito quais são as propostas. Essa lei recorre à verba Paulo Gustavo, a pessoas físicas, a empresas, a pessoas jurídicas sem fins lucrativos, como associações, fundações e organizações da sociedade civil. Para receber a verba, é imprescindível que a pessoa física ou jurídica atue na área da cultura. Além disso, o projeto deve contemplar uma das seguintes áreas. A Lei Paulo Gustavo, ela contempla o audiovisual. Ela é diferente da proposta da Lei Aldir Blanc, vem no segmento formatado exclusivamente para audiovisual, com produções audiovisuais, reforma, restauro, manutenção e funcionamento de salas de cinema, capacitação, formação e qualificação em audiovisual, apoio a cineclubes, realização de festivais e mostras, realização de rodadas de negócios, memória, preservação e digitalização de obras e acervos, apoio a observatórios, publicações especializadas, pesquisas sobre audiovisual, desenvolvimento de cidades de locação. E demais, contempla, inclusive, demais áreas de cultura, diversos segmentos da cultura, numa composição abrangente de apoio ao desenvolvimento de atividades de economia criativa e solidária, apoio de reforma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento, agentes, iniciativas, cursos, produções ou a manifestações culturais. Atende ainda a circulação de atividades artísticas e culturais já existentes, desenvolvimento de espaços artísticos e culturais de microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas de cultura, de cooperativas, de instituições e de organizações comunitárias que tiverem as atividades interrompidas devido às medidas de isolamento para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Eu trouxe aqui, está toda a equipe da Secretaria da Cultura aqui, a gente trabalha juntos, coletivamente, as opiniões são compartilhadas, a gente busca aprimorar os conhecimentos, e eu vou partilhar essa apresentação com os meus pares. O Serginho agora dá o segmento no funcionamento da lei, tudo isso já foi trabalhado, como eu disse, em várias oitivas, reuniões de conselho, ele vai dar segmento na fundamentação, no funcionamento da lei, e, na sequência, o Kleber vai explanar como que foi o plano de ação desenvolvido aqui pelo município de Jaú, pela nossa secretaria, com o apoio de todos. Muito obrigada. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer aos vereadores pelo convite, agradecer também aos membros do Conselho, que aqui estão presentes, agradecer também aos fazedores de cultura, que estão acompanhando nós da Secretaria desde o início.
essa lei ela tem o caráter totalmente participativo. Então, tudo que nós fizemos até o momento foi da consciência e participação dos membros do Conselho, como também da sociedade civil. Inicialmente, para que nós pudéssemos solicitar os recursos oriundos da lei, tivemos que fazer um plano de ação. O Ministério da Cultura disponibiliza uma plataforma, a qual nós tivemos que alimentar com um plano de ação. Esse plano de ação ele foi feito em conjunto com o Conselho de Cultura e também com os fazedores de cultura. No início, assim que retomamos as reuniões junto ao Conselho, foi definido como que iríamos fazer esse mapeamento para ver a necessidade aqui no município, tendo em vista que, a princípio, o valor de 1.300.000, nós precisávamos saber como que iríamos dividir. Então, fizemos a publicação via página oficial do município e as redes sociais, fizemos esse mapeamento e, através desse mapeamento, conseguimos dividir os valores entre determinados grupos. Isso foi uma pré-definição junto ao Conselho. Logo em seguida, iniciou-se as oitivas, com os fazedores de cultura. Realizamos a primeira reunião, apresentamos a todos os fazedores de cultura aqui no município, que estiveram presentes, e nela foi possível a gente estar debatendo, teve alguns pontos que até foram alterados, e logo em seguida marcamos uma segunda oitiva. Nessa segunda oitiva, apresentamos tudo o que foi acordado, e, a partir de então, ficou definido os valores que seriam distribuídos para cada segmento. Alimentamos esse plano de ação na plataforma, aguardamos a aprovação do Ministério. Esse plano de ação ele já foi aprovado e o recurso já encontra-se em conta. Agora, o próximo passo é o município estar lançando os editais. Na lei, ela estabelece que até 5% do valor da lei, ela pode ser voltado para a parte da operacionalização da lei em si, né, dos recursos. Por quê? Porque a prefeitura ela não tem o corpo técnico para estar analisando, e até mesmo para ser utilizada uma maior transparência. Então, foi acordado também um percentual junto a todos que lá estavam, nas oitivas, e foi definido um percentual que a gente usaria para estar contratando tanto uma consultoria, que agora que é o próximo passo que a gente vai estar fazendo, como também os pareceristas. Esses pareceristas, eles ficou definido que serão de fora da cidade, por questões também de não ter nenhum intuito de achar que tiver algum direcionamento nesse edital. Então, a gente vai ter essa consultoria, essa parte técnica, para estar ajudando a elaborar quais são os critérios que a gente vai estar analisando esse edital. E, consequentemente, quais são os pareceristas que vão estar analisando, pontuando e classificando todos esses projetos. Então, deixar claro para vocês que isso vai ser um trabalho terceirizado. Não seremos nós da secretaria que estaremos julgando esses projetos. Assim que lançarmos esses editais, logo em seguida a gente vai estipular um prazo para que os fazedores de cultura eles apresentem suas propostas. A lei ela fala de um tempo mínimo ali de 5 dias. Porém, a gente foi feita uma reunião também ontem mesmo junto ao Conselho, até colocamos esse ponto, que achamos 5 dias um tempo bem pequeno para o pessoal estar desenvolvendo esses projetos, e até mesmo para poder estar participando de mais de um segmento, né? Então, a princípio, acreditamos que entre 20 a 30 dias aí, para que o pessoal esteja apresentando suas propostas, e depois, mais ou menos, esse período para a gente estar analisando e julgando também, porque acredito que serão muitos projetos apresentados, é o que nós esperamos também. Isso ainda vai estar tudo definido no edital, e como eu falei para vocês, a gente agora, a fase que nós estamos é da contratação desse corpo técnico, para a gente estar estabelecendo os critérios e lançando os editais. Logo após o edital
formalizado, pretendemos fazer uma oitiva, uma apresentação aos fazedores de cultura, a fim de até ajudá-los a estar preenchendo suas propostas, junto com essa empresa que a gente vai estar contratando, para ficar da forma mais clara e transparente possível. A partir do momento que lançamos o edital, temos as propostas já classificadas, vamos fazer os repasses para esses fazedores de cultura, seja ele pessoa jurídica ou pessoa física. Bom, e, no final, a partir do momento, essa parte do recurso, o município ele tem que estar repassando esse recurso até 31 de dezembro deste ano. Porém, um prazo que foi estipulado na oitiva também, um prazo razoável de 12 meses para que os fazedores de cultura estejam executando os projetos. Quanto aos valores, os valores já veio definido por artigos, são 2 artigos que o município recebe para estar fazendo o repasse. Um deles é o artigo 5º, ele se subdivide em 3 incisos. Como eu falei, esse valor já vem pré-definido, o Ministério ele repassa de acordo com o porte da cidade, e o nosso valor aqui para Jaú ficou. No inciso 1, que é o apoio a produções audiovisuais, um montante de R$ 688.878,04. Ainda no audiovisual. O audiovisual, no caso, é o que se refere ao artigo 5º. No inciso 2º, apoio a reformas, restauros, manutenção e a funcionamento de sala de cinema, incluída a adequação de protocolos sanitários relativo à pandemia da Covid-19, sejam elas públicas ou privadas, bem como de cinema de ruas e de cinema itinerantes. Ficou definido também em oitiva que esse valor de R$ 157.461,55 será investido no nosso Cine Municipal. Então, todos chegaram num acordo que o montante vai ser utilizado no nosso cinema. No inciso 3º, ele traz a parte do audiovisual, ainda no audiovisual, da capacitação, formação e qualificação no audiovisual, apoio a cineclubes e a realização de festivais e mostras de produções audiovisuais, preferencialmente por meio digital, bem como a realização de rodadas de negócio para o setor audiovisual e para a memória, a preservação e a digitalização de obras ou acervos audiovisuais, ou ainda apoio a observatórios, a publicações especializadas e a pesquisa sobre audiovisual e ao desenvolvimento de cidades de locação. Esse montante desse inciso é de R$ 79.055,84. E quanto às demais áreas, que foi aquela que a secretária explanou inicialmente, o montante de R$ 374.865,12. Somando tudo, o valor que o município estará recebendo é de R$ 1.300.260,55. Agora, aqui para ilustrar para vocês o que eu já havia falado anteriormente, as reuniões, a preocupação nossa de fazer com a máxima transparência. Então, todas as nossas reuniões, seja junto ao Conselho, seja junto aos fazedores de cultura, nós estamos registrando, publicando, dando publicidade, para que fique o mais transparente possível. Que nós, quanto Secretaria de Cultura, somos apenas o meio, o fazedor de cultura que será o principal beneficiado interessado com essa lei. Então, aqui é uma das reuniões que a gente fez junto ao Conselho. Aqui, quando eu comentei do mapeamento cultural que fizemos no município, deixar claro que algumas pessoas, até essa semana mesmo, entrou em contato com a secretaria perguntando, aquele cadastro que vocês fizeram inicialmente, eu não fiquei sabendo, tem problema, eu não vou poder participar? Não, não é isso, foi só o mapeamento mesmo, qualquer pessoa pode participar. Quanto à capacitação, nós realizamos também, nós da equipe da Secretaria de Cultura, fomos em capacitação lá em São Paulo, junto à Secretária de Estado, e fora isso também estivemos presente no encontro de dirigentes em Limeira, também no encontro regional em Bauru,
e participamos também do seminário online realizado pelo Ministério da Cultura recentemente, no dia 9, 10 e 11 de agosto. Nesse meio tempo, nós também disponibilizamos aos fazedores de cultura aqui da cidade uma oficina de formatação de projetos para editais, que ela foi realizada também no Cine Municipal, a fim de instruir e ajudá-los na formatação desses projetos. Aí é a divulgação que nós realizamos quanto às oitivas, né? Deu um público médio de 60 pessoas pela lista de presença. Então, foi publicado. Uma foi realizada no dia 17 de maio. Aí tem as fotos do pessoal que participou. E a outra já no dia 5 de junho, que essa oitiva é realizada junto à sociedade civil. Bom, agora eu gostaria de passar para o Kleber, que ele vai passar para você como foi realizada essa distribuição entre cada artigo inciso que eu apresentei aqui e qual valor ficou definido para cada item. Questão só de ordem. Eu gostaria só de registrar a presença das ex-secretárias de Cultura, senhora Carol Panini e Cléo Furquim, na casa. Sejam bem-vindos. Senhor Kleber, com vontade. Bom, primeiramente, boa noite, a presença de todos, agradecer o convite do vereador Rodrigo, a presença de todos os vereadores e de toda a população que está com a gente aí e disponibilizou um tempo para estar presente aqui com a gente hoje e estar debatendo aí sobre a lei mais uma vez. Bom, antes de falar da distribuição do recurso e também como foi elaborado esse plano de ação, eu gostaria de agradecer muito à sociedade civil, o Conselho de Cultura, pela participação e empenho em parceria com a nossa secretaria para que a gente chegasse nesse plano de ação que ficasse de acordo para toda a classe artística aqui do nosso município. Então, como vocês podem acompanhar aí no telão de vocês, o primeiro inciso fala do apoio à produção do audiovisual. Então, ficou definido que, nesse inciso, teremos 6 produções de curtas-metragens, no valor de 55 mil cada, 5 produções de documentários, no valor de 23 mil cada, 10 produções de videoclipes, onde são destinados 15 mil reais cada, 10 vídeos da categoria diversos, de 7.500 cada, e direcionado aqui, como o Serginho falou, já anteriormente, o valor aqui para os pareceristas, né, que ficou no valor de 17 mil. Os pareceristas são as pessoas que serão contratadas e irão nos auxiliar na elaboração dos editais e também fazer a seleção desses projetos. Muitas pessoas se perguntam dentro desse inciso a participação, né, de outras pessoas, de outras áreas culturais também, como esses artistas podem ser contemplados. Vamos usar o exemplo aqui dos músicos, porque muitas pessoas nos questionaram em relação a essa questão de ser pelo audiovisual, mas tem a categoria aqui, por exemplo, de videoclipes. Então, a galera da música pode estar elaborando projeto voltado a essa linha dos videoclipes. Pode-se ter também algum documentário também voltado à área musical, pode-se produzir um curta também à área musical, e assim para as demais áreas. Lembrando que eu utilizei aqui só a área da música como um exemplo. Voltando aqui para o segundo inciso, que é o apoio à reforma à sala de cinema, ficou em comum acordo, tanto com o Conselho Municipal quanto a sociedade civil, que esse recurso será destinado à reforma do cinema municipal. Então, todos concordaram, até pelo fato de também a população utilizar ele e solicitar ele com muita frequência, assim. Então, a gente optou, em comum acordo, a destinar esse recurso para que tenha melhorias justamente para a população. Eita. Espera um pouquinho. E no inciso terceiro, que é a capacitação e qualificação do audiovisual, foi estipulado 15 oficinas no valor de R$ 2.000 cada
e 4 projetos que serão destinados aos bairros periféricos aqui do nosso município, no valor de R$ 12.000. Em seguida, aqui no artigo 8º, que contempla as demais áreas que não fazem parte do audiovisual, ou seja, a gente pode estar falando aí de literatura, artesanato, música, entre outras áreas, ficou estabelecido que teremos 3 linhas aí de festivais, sendo 4 festivais no valor de R$ 15.000 cada, 2 festivais no valor de R$ 30.000 cada também, 2 festivais no valor de R$ 50.000. Lembrando que esses festivais podem ser também de diversas linhas. Vocês podem elaborar um festival literário, pode ser um festival circense, pode ser um festival aí de culturas populares. Aí cabe a criatividade e a proposta de cada artista. Então é bem livre, é bem aberto assim para as demais áreas e pensando em contemplar justamente o máximo de artistas aqui no nosso município. Ficou estabelecido também 5 produções literárias no valor de R$ 10.000 cada, sendo que pode ser um livro de ficção, pode ser um livro de poesia, pode ser uma coletânea, enfim, voltada também para diversos segmentos aí dentro da literatura. 4 ações de artes visuais, lembrando que artes visuais pode ser exposições, pode ser aplicações de grafite, pode ser colagem, pode ser tudo que se engloba dentro da questão visual. Então, ficou estipulada 4 ações voltadas para o audiovisual, no valor de R$ 10.000 cada, e 4 ações de cênicas, ou seja, ações teatrais, ações circense e tudo que contempla nessa linha. E, para fechar, foram estipuladas mais 10 oficinas, que pode ser aí também no formato de workshop, no valor de R$ 2.000 cada. Então, pode ser oficinas também diversas. Você pode estar dando uma oficina de teatro, você pode estar dando uma oficina criativa, uma oficina de escrita, e assim fica bem aberto. E agora eu acho que a gente abre para perguntas. Se o pessoal tiver perguntas, se os vereadores tiverem perguntas ou qualquer dúvida aí, é só mandar para a gente. Seguindo o rito do processo da audiência pública, nesse exato momento eu abro a palavra para manifestação, primeiro, seguindo o processo, senhores vereadores. Os senhores têm perguntas de 3 minutos cada um, caso seja de interesse e manifestação. Algum dos vereadores presentes? Palavra, por favor, presidente. Com a palavra, o vereador Matheus Turini, o senhor tem 3 minutos. Inicialmente, parabenizar pela explanação, receber com todos do Poder Executivo aqui nessa Casa de Leis com bastante bom grado, para a gente poder discutir e esclarecer alguns pontos. Eu gostaria, até porque como a apresentação está impressa, eu acho que eu tenho uma pergunta mais estrutural e uma que ela é referente a cada uma das modalidades. Então, ao invés de ficar perguntando, faz checklist, eu vou estruturar, a gente vem relendo talvez os slides novamente. A primeira, ela diz respeito à questão do execução do orçamento até o dia 31 de dezembro. Então, fui relator da Comissão Especial de Inquérito da Covid, e uma das questões, inclusive, estava até conversando com algumas pessoas que vieram prestar contas referente à Lei Aldir Blanc, e aí tinha muito claro essa questão do repasse do recurso versus depois a entrega do produto, vou chamar assim. Pareceristas e assessoria estarão sendo terceirizados dentro dos 5% que a legislação prevê. Exato. A fiscalização do recebimento do produto vai ficar por conta desses pareceristas ou da própria secretaria? É a minha primeira indagação. A segunda
ela diz respeito à organização da forma como cada um dos itens aqui vai ser apresentado para a população. Então, por exemplo, quando a gente coloca assim, 5 produções de curta, onde nós vamos exibir isso, e como isso vai ser recebido, e como isso vai estar disponível para a população. 5 produções de documentários, quem vai receber isso e como isso vai ser disponível para a população. Só para garantir que todo mundo tenha esse acesso. Se a gente puder ir item a item, isso fica muito claro para mim. Porque eu me preocupei, quando a gente vê aqui ações cênicas, aí já me veio na cabeça, né? Porque isso talvez limitaria o artista. Aquele artista que pensar, de repente, uma apresentação teatral clássica, né, de teatro mesmo, talvez nós não tenhamos espaço. Ou temos. E é isso que eu queria que, de repente, a secretaria me posicionasse. Olha, temos o espaço tal, espaço tal, espaço tal. Isso ajuda a clarear a proposta do artista para com o edital. Porque, de repente, ele pensa numa peça de teatro muito complexa e fala, não, vai apresentar aqui no Cine Municipal. É só isso para a gente conseguir dar essa clareza de quem é que vai receber e fiscalizar essa produção ano que vem e quais serão os espaços para apresentar e como a população pode ter acesso em cada uma das modalidades aqui elencadas. Era isso. Daí a gente fica bem feliz. Obrigado. Bom, quanto a essa preocupação no acompanhamento desses projetos, nós também foi levantado ontem, na reunião junto ao Conselho, e nós também estamos cotando para que seja terceirizada essa questão, com a empresa também. Então, a gente vai cotar, se não atender ali aos 5%, porque a gente limitou, já definiu nos 17 mil, se eu não me engano, acho que dá 1,5%. Nós, quanto secretaria, nós assumiremos com o recurso próprio mesmo da secretaria, porque a nossa preocupação mesmo, tendo em vista que nós não temos no quadro de funcionários da prefeitura, um corpo técnico, então acho que a gente acha mais do que justo, seria um dinheiro, um recurso muito bem empregado, para no final a gente ter um bom produto também, né? Isso. A outra... a questão dos espaços, isso também foi levantado nas oitivas, até sugerido para que a gente já conste no edital quais são os espaços que a prefeitura tem à disposição, para que sejam apresentados seus projetos, para eles já inscreverem seus projetos já em cima desses espaços. Por exemplo, o Cine Municipal, o Parque do Rio Jaú, entre outros. Então, esses já constaria no edital. Acho que mais alguma coisa? Acho que... senhor vereador, o senhor tem mais 2 minutos para réplica agora, tá bem? Para finalizar. Não, agradeço. Então, a empresa que ela vai ser contratada, então a ideia é, de repente, ela ser parecerista e ver se, de repente, ela também faz a verificação desse produto. É licitação? A modulação disso é licitação para a contratação do parecerista. Anota aí. Tá. Isso. Que a dinâmica é a gente... Eu gosto também de ir falando e mas senão vai ficar até meia-noite aqui. Então, é só ver essa modalidade como vai contratar. Porque, de fato, acho que até para garantia dos artistas, né, se tiver alguém terceiro, com clareza também de como esse terceiro chegou, isso vai dar uma segurança para os artistas na hora de se inscrever e manter uma certa qualidade da produção. E aí, se possível, vamos reler só os slides aqui de novo, só para, olha, isso aqui, nós pensamos nesse espaço, não precisa ser nada muito detalhado, para produção de curtas. Então, ele vai entregar para nós, a gente pensou em mostrar no cinema e nas escolas. A produção, só para a gente ter um pouquinho de clareza, a audiência vai ficar gravada, quem depois vai assistir já vai se inteirando, antes do próprio edital ser elaborado. Quer responder? Bom, quanto à modalidade ali da licitação para a contratação desse parecerista, como acompanhamento, vai depender do valor do orçamento que a gente vai estar recebendo. Se conseguiremos fazer via contratação direta ou se teremos que realmente licitar. Então, a gente vai depender do orçamento para ver o que a gente assume ou se dá para utilizar do valor do recurso da lei mesmo. Tá. Quanto a essa questão dos espaços, que eu falei, não foi ainda discutido, a única discussão que a gente teve até então era essa questão das apresentações mesmo.
Então, até é bom até ter pontuado que daí a gente levantar essa questão também. Tá. A palavra... Só quer completar, secretária? Com relação aos espaços também, dependendo da modalidade de projeto, hoje está muito em vigor aí os teatros ao ar livre, as propostas abertas. Então, todo esse conteúdo, com certeza, os produtores de arte, os atores, eles vão estar inserindo o local ideal para que seja executada a proposta. Com relação a cinema, é lógico, um curta, um audiovisual de alta complexidade, todos vocês sabem que nós temos o nosso cinema municipal, mas nada impede que o proponente coloque uma proposta alternativa visando a cidade de Jaú. O artista, o ator, ele enxerga diferente da gente que não tem o conhecimento específico da área. Então, a gente acredita que vamos ter uma grande abrangência. Jaú é um palco de artistas e atores, então, com certeza, vai ser um grande cenário para uma execução de uma história, né, dentro do audiovisual para a cidade. A palavra está aberta aos vereadores. Alguém interessado? Senhor vereador José Carlos Bogo. Alô, alô. Como é que é? Primeiramente, cumprimentar a todos, parabenizar a Secretaria de Cultura pela organização e dizer que eu gostaria de passar o meu tempo ao pessoal aqui da plateia para que eles se manifestassem, até porque eu acho que o mais importante é a manifestação deles. Mas eu queria fazer uma sugestão aqui, olha, com relação à distribuição de recursos, artigo 5º, inciso 2, apoio às salas de cinema. Reforma e manutenção de R$ 157.461,55. Sugerir à Secretaria e ao Conselho Municipal de Cultura que revesse o posicionamento e repassasse esses recursos para os demais projetos e que a Prefeitura usasse de recursos próprios para a reforma do cinema, porque eu acho que seria mais interessante, R$ 157 mil aproximadamente, repassar a todos os demais projetos. Era isso. Muito obrigado. À vontade. Tá. Resposta? Pode ser? Bom, quanto a esse inciso, esse valor, esse recurso, ele é específico para ser utilizado para essa finalidade. Nós não podemos estar utilizando em outro inciso. Sim. Foi até justamente por isso que entramos em comum acordo em fazer a reforma do cinema, porque o inciso não pode ser, essa verba não pode ser passada para os demais incisos, então a gente não pode repassar para ele. Senhora secretária, vai responder? Isso, é específico para reformas de salas de cinemas e apoio a cineclubes. A Secretaria também entende que, considerando, né, que o cinema requer uma reforma à altura, que seja digna, né, de todo o restauro, talvez não, com certeza o valor é ínfimo. Então, aí a proposta que a Prefeitura complemente dentro do projeto que vir a ser apresentado. O senhor tem interesse na réplica? Não. A palavra está aberta ao senhor vereador. O senhor Leandro Passos quer fazer manifestação? Palavra, vereador Leandro Passos, 3 minutos. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar pela explanação que vocês fizeram. Ficou bastante claro e, na verdade, eu não iria fazer uma pergunta, mas enfatizar a necessidade de uma divulgação maciça disso para que as pessoas, para que não corram o risco de perder o prazo. Entendeu? Que todos os artistas tenham a possibilidade de participar, porque eu percebi que a abrangência, a princípio, eu fiquei meio assim, falei, puxa, parece que é só para o audiovisual, mas é bastante abrangente para que todas as pessoas tenham ciência disso e possam desfrutar desses valores. É só isso. Alguma manifestação, interesse? Não? Ok. Eu vou fazer meu uso do questionamento como vereador presente também. Acho que o senhor Sérgio, na verdade, é uma soma de informações. Quando foi lido a respeito dos slides apresentados, o primeiro ato normativo que consta fala sobre a participação das organizações e entidades interessadas. A gente tinha a presença do senhor Paulinho, representando a AMAI, que está aí, acho que ele se ausentou, e eu não sei se as outras empresas, o senhor Dourado é como entidade lá também, eu não sei como é que é. Mas acho que é importante enfatizar que a mudança do estatuto da entidade, a entidade, ela
trabalhando com o estatuto dela, seja observado com o aspecto cultural, ela também se faz abrangente e ela se faz possível que ela entre também para poder participar da Lei Paulo Gustavo, correto? E eu queria depois só deixar em aberto, acho que vai ser uma pergunta, eu gostaria muito de convidar os senhores agora, que os senhores se manifestem, façam os questionamentos e as perguntas, e relativo, senhor Sérgio, se ninguém perguntar, como a secretaria vai poder ajudar eles em relação à criação dos projetos, tá bem? Mas antes eu vou abrir a pergunta para eles, para a população ficar à vontade. Seguindo a ordem de inscrição, caso você tenha interesse em fazer inscrição para poder fazer sua pergunta na audiência pública, que é muito importante, você pode ir até o balcão, que está lá na saída, levantar o braço, eles vão até você, mas se puder até lá, a gente agradece. Eu vou chamar o primeiro inscrito para questionamento, ele vai ficar posicionado daquele lado para que a câmera possa identificá-lo e quem está assistindo saber sobre a pergunta. Eu quero, por gentileza, convidar para fazer uso do questionamento o senhor José Ismael Alba, ele é cidadão, e ele vai direcionar a pergunta dele para o senhor Sérgio. Senhor José Ismael, o senhor tem 3 minutos. Primeiramente, uma boa noite a todos. Parabéns pela Secretaria da Cultura na organização desta audiência pública, que é relevante para a cultura na cidade de Jaú. Eu deixo claro que havia uma propositura, no meu entendimento, desta audiência pública, mas acho que eu fui mal informado do procedimento. Mas eu gostaria de fazer a pergunta. Eu entendi na explanação do amigo Serginho de que já havia inscrições iniciadas e que já havia uma dimensão do projeto de repasse. Então, gostaria de saber o montante de inscritos, se houve um mal-entendido da minha parte, de inscritos e qual a dimensão do projeto a ser repassado. E eu gostaria de explanar também se as religiões afros ou as outras demais religiões pudessem ser inseridas na lei. Entendo, ao meu ver, porque se a pessoa física é passiva de receber o repasse, entendo, a pessoa jurídica nem se condiz, mas esperamos que o cidadão comum que tem uma apresentação, que tem algum tipo, seja também agraciado com a propositura. Porque às vezes tem o cantor de rua, tem um artista de rua, e ele fica aquém de qualquer benefício. Então, se a secretaria pudesse fazer também, para o artista de rua, uma proposta do repasse, e questionar junto ao Ministério ou à Secretaria de Estado da Cultura essa proposta. Com a permissão do senhor, quero só fazer um adendo, que foi muito bem colocado sua pergunta. Eu verifiquei em outras cidades, levantou um tema que a gente não tinha falado, que em outras cidades o artista de rua, ele entra através de alguns quesitos básicos de decreto. E a questão, parabéns pela pergunta, a questão das religiões que tem o aspecto cultural. Senhor Sérgio, por gentileza, o senhor pode respondê-lo. Bom, quanto à primeira pergunta, a questão das inscrições já terem sido feitas, na verdade, inicialmente foi feito apenas um mapeamento. Aquele mapeamento foi só para nós termos uma ideia da dimensão aqui no município. Nós solicitamos até, na ocasião, para que cada fazedor de cultura que se inscrevesse naquele momento, naquele cadastramento, colocasse um valor que se pensava ali em fazer de projeto. Nós recebemos 1.300.000, somando o que foi apresentado, passava um pouco mais dos 3 milhões. Então, infelizmente, assim, vai ficar bastante projeto de fora, porque o recurso não vai ser o suficiente.
Quanto à questão de representatividade, a lei ela prevê, até mesmo para que no edital conste critérios de avaliação quanto a isso, e também cotas diferenciadas. Isso já vem na lei já para estar constando no próprio edital. Então, teremos cotas e teremos também critério de avaliação diferenciado para algumas representatividades, com uma pontuação maior. Obrigado, senhor José Elba, pela pergunta, explanação. Eu gostaria só de fazer uma réplica. Olha, então fica como sugestão para que a secretaria e os membros do conselho que vai fazer a pré-seleção ou a seleção propriamente dito, que insira o artista de rua. Então, se há ao que se falar em uma prévia de avaliação no contexto dos inscritos, dá um foco melhor para o artista de rua. Muito obrigado. Uma boa noite. Obrigado, senhor José Elba. Eu chamo agora para utilizar a palavra a senhora Caroline Panini. Ela é gestora cultural. A pergunta dela é para a mesa da cultura em geral. Eu peço que se posicione, por gentileza. Em seguida, utilizará a palavra a senhora Adriana Bueno, se puder ficar de prontidão. Senhora Caroline Panini, seja bem-vinda. A palavra é da senhora. Opa, obrigada, tudo bem? 3 minutos. Sou membro do Conselho Municipal, estive junto com todos, participando aí de todo esse movimento de produzir o plano de ação e tudo mais. Enfim, gostaria de dar boa noite a todos e a todas e fazer alguns apontamentos aqui que eu achei que faltou definição. Na fala do Kleber, ele coloca somente artes plásticas, e quando passou pelo Conselho, a gente falou de artes plásticas e artes aplicadas no artigo 8º, em relação às ações. Então, só para que fique claro que também são artes aplicadas, que diz respeito também a artesanato, tá? Porque foi o que foi passado no Conselho. Caso tenha tido alguma alteração, gostaria que fosse explicado. Em relação ao apontamento do vereador Matheus Turini, quando ele fala do acompanhamento, como todo mundo sabe aqui, eu tenho feito várias consultorias em diversos municípios em relação à Lei Paulo Gustavo, e esse acompanhamento relacionado aos pareceristas não cabe justamente porque são pessoas de fora, então eles não vão conseguir estar em loco fiscalizando o que está acontecendo diretamente. Então, o que tem sido feito é um decreto de uma comissão da Prefeitura, com membros da Prefeitura, para que façam esse acompanhamento e consigam justificar, através de fotos, releases, matérias de jornal, enfim, tudo mais relacionado ao acompanhamento do material que está sendo executado pelos artistas. Gostaria de mais esclarecimentos sobre a questão das ações afirmativas e acessibilidade, porque, embora a lei traga isso muito claro, que tem percentual e que isso precisa ser cumprido, eu gostaria também que isso fosse exemplificado da maneira como será atendido de acordo com o que a lei pede. E gostaria só de ressaltar que, durante a audiência pública, eu tinha sugerido uma alteração em relação àquele 70 mil para audiovisual variado, conteúdo audiovisual variado, que eu, particularmente, acho que deveria democratizar mais o acesso, aumentando o número de projetos relacionados a isso, propondo que, ao invés de ser 10 de 7 mil, que fosse 4 de 7 mil, 6 de 5 mil e 10 de 1.500, que pudessem ser gravados com celular e não exigisse equipamentos, para que a gente conseguisse democratizar o acesso também e fazer com que o recurso chegue na ponta, que é o objetivo da lei. Essas são as questões que eu gostaria de ressaltar. Gostaria também só de formalizar aqui e deixar registrado que ontem, na reunião do Conselho, ficou determinado que os pareceristas que irão fazer parte da banca de análise passará também pelo Conselho, para que a gente consiga, de fato, ter aí transparência e lisura, e que a gente saiba que não vai ter nenhum tipo, concluindo, presidente, nenhum tipo de direcionamento na hora de fazer a análise. É só isso. Boa noite. Obrigado, senhora Carolina. A palavra está aberta para a resposta, por gentileza. Bom, vamos lá. Pelos tópicos.
A questão da artes aplicadas e artes plásticas, em comum acordo, nas nossas últimas oitivas, nós optamos por deixar artes visuais, porque para ficar mais fácil o entendimento de toda a população. Porque se a gente colocasse artes aplicadas, artes plásticas, poderiam confundir um pouco mais os artistas, que até na nossa própria oitiva tinha muitas pessoas ainda que estavam se confundindo. Então, num comum acordo, lembrando que foi tudo bem democrático, foi votado, então, por votação e unanimidade, ficou estabelecido que vai ser artes visuais. Então, tanto as artes plásticas e as artes aplicadas se enquadram nessa linha. Em relação aos pareceristas, nós já determinamos justamente essa questão de ser bem transparente, tanto da forma que a gente já vem trabalhando já há um bom tempo, tanto com o Conselho de Cultura, tanto com a população e com os demais que sempre nos procuram e nos consultam, que levaremos todas as propostas ao Conselho de Cultura e juntos vamos definir. A gente sempre zela pelo bom trabalho, por bons profissionais, porque como foi na reunião que tivemos ontem, né? Jaú é uma referência para toda a região. E é claro que nós não vamos querer contratar qualquer profissional para estar lidando à frente dessa lei. Então, vocês podem ter total ciência e total tranquilidade com a gente, porque nós estamos trabalhando assim como viemos trabalhando, sempre de forma transparente e coesa, que nós vamos dar o nosso melhor para trazer esses pareceristas e fazer com que eles executem de fato o seu trabalho. Em relação das questões afirmativas também, que foi solicitado, nós estamos propondo para que nos editais conte como questões de pontuações, ou seja, projetos que sejam voltados à população negra, então tem uma pontuação a mais. Projetos que sejam voltados à comunidade LGBTQIA+, também tenha uma pontuação diferente. Projetos que sejam compostos, em sua maioria, por mulheres, também tenha uma pontuação a mais, justamente para que essas pessoas possam realizar os seus projetos e também sejam contempladas com recurso. Se eu não me engano, a gente debateu isso daí nas demais oitivas também, e a galera presente ficou em acordo. Infelizmente a Carol não pôde estar participando na primeira oitiva, mas já tinha sido debatido isso daí e foi aprovado pela sociedade civil. E em questão da definição do recurso aqui dos 7.500, né, que se propôs a fazer mais, nós pensamos na seguinte questão: às vezes a gente pode produzir mais, mas não com uma qualidade exata. Então, a gente fazendo com esse valor, a gente consegue remunerar melhor o nosso munícipe, ele consegue ter uma produção com uma qualidade muito melhor e o produto final é muito melhor porque vai ser destinado à população. Então, é uma questão também de qualidade e o retorno que vai ser dado ao município. Ao nosso ver, não adianta a gente pagar R$1.000 para a pessoa, ela fazer um vídeo que não tem uma qualidade adequada e depois cai no esquecimento. Então, a gente entrou em comum acordo que é melhor remunerar melhor os nossos artistas e fazer um material de produção bem legal. É isso? Esqueci mais alguma coisa? Acho que é isso. A senhora quer espaço de réplica? Por regimento, a senhora tem 2 minutos a réplica. Tá ligado? Aê, vamos lá? Então, em relação à questão dos valores, não seria pensando na questão da qualidade, porque a lei ela deixa muito clara
que ela visa a democratização do acesso, mais do que a qualidade. Não estamos debatendo, a gente já vai ter aí curtas-metragens de 55 mil. Não tenho dúvida de que esses curta-metragens vão sair de uma excelente maneira. Mas, assim, se o recurso tem que chegar na ponta, a gente tem que criar mecanismos de chegar na ponta. Então, quando eu proponho valores um pouco menor e descentralizado e que não exija nenhuma necessidade técnica, é pensando naquela pessoa, naquele aluno do ensino médio, naquela pessoa que não sabe que ela pode usufruir da lei e assim chegar até essa pessoa. Mas, enfim, é claro que isso já foi debatido, é só para pontuar e para deixar registrado. Outra questão que não foi pautada e que eu acho que é importante é a relação de, por exemplo, não teve número de contemplados o suficiente em determinada categoria. Qual vai ser o critério para repassar o recurso para uma outra categoria? Então, isso também é importante a gente saber. E tinha mais alguma coisa que o Kleber falou que passou. Eu estava ali cuidando do Caetano, não consegui. Mas, enfim, basicamente seriam esses pontos que eu gostaria de destacar. E da questão das questões. O que a lei deixa muito claro também, e a instrução normativa também pontua, é que não é tema, é proponente. Então, não adianta ter sido discutido que a pontuação vai ser diferenciada para quem vai trabalhar com a temática negra, com a temática indígena, com a temática LGBTQIA+. Porque a pontuação ela é proponente. Então, também tem que criar maneiras, e essa questão da acessibilidade. E acessibilidade, uma coisa que também não foi pautada, é que 10% do valor do projeto ele tem que ficar para acessibilidade. Então, são pontos específicos da lei que eu acho que ainda não foram discutidos, e essa audiência pública hoje é justamente para essa função, para que a gente continue debatendo e chegue na melhor maneira possível. Então, essas são minhas colocações. Muito obrigada. Espaço para a resposta de alguém em manifestação ou não? Eu acho que eu entendo todas as suas colocações. Isso, tudo que você nos falou agora foi justamente debatido com a galera e foi votado e, assim, democraticamente a gente segue dessa forma. É claro que essas questões, as questões afirmativas, os 10%, é justamente por isso que nós vamos contratar os pareceristas e também pessoas que nos auxiliem na elaboração do nosso edital. Porque, como elas são mais técnicas, elas vão poder nos auxiliar na elaboração desse edital e que esse edital fique de acordo justamente com tudo que foi colocado. Seguindo a audiência pública, eu gostaria de abrir a palavra à senhora Adriana Bueno. Ela é assessora parlamentar de um colega nosso, vereador Beluquezzi. E a pergunta dela vai para a Secretaria da Cultura. Senhora Adriana, a senhora tem 3 minutos, fique à vontade. Representando não somente o Beluquezzi, que não está presente hoje, mas ele é um defensor da questão do PCD e principalmente dos deficientes, e a gente sabe que dentro da lei de cotas, parte da produção também deve ser destinada a esse público, isso é obrigatório e previsto na lei, 5%. Eu queria entender como que vocês pretendem colocar isso dentro do edital e que essas produções que sejam feitas em todas as categorias também prevê a participação da questão da Libras, para quem for surdo-mudo possa ter interpretação e acessibilidade disso, para que ele possa ser um público que possa assistir e também participar das produções. E outra questão importante que eu acho é manter esse acervo do que for produzido, com todo esse recurso que seja mantido e, de repente, cópias disso ou parte dessa produção fiquem disponível, de repente, no acervo do museu, após a retomada de todas as suas atividades, porque ali vai ser um espaço que, permanentemente, a população de Jaú vai poder visualizar, assistir numa sala, num espaço adequado naquele local. São uma sugestão e queria mais esclarecimentos a respeito dessa questão da participação, das produções, tudo, e principalmente vislumbrando o público PCD. Bom, essa questão da acessibilidade, ela já encontra-se prevista na lei, tem o seu percentual, os 10%, e até mesmo como critério na hora dos fazedores de cultura apresentar suas propostas. Então, se ele não estiver atendendo esses 10%, automaticamente ele já vai ser uma proposta desclassificada. Do formato que isso vai estar apresentado no edital, é para isso que nós estaremos contratando uma consultoria nesse momento, que é o próximo passo nosso, para estar dando, assim, com maior conhecimento técnico, para que isso esteja claro em nossos editais. Mas essa previsão já está prevista na lei e o proponente que não estiver cumprindo, automaticamente a proposta dele vai estar desclassificada.
A senhora quer utilizar a réplica? A senhora tem 2 minutos, por gentileza. Só se posicionar para a câmera poder registrar a senhora. 2 toques. A sugestão realmente desse acervo, de se vislumbrar isso, essa possibilidade de se ter um local específico, de repente isso virar um acervo já dentro do próprio museu ou de um outro espaço de cultura. Sim. Essa também é uma das intenções. Nós também priorizamos por isso, para que todo esse material seja coletado e que realmente vire um acervo histórico para a cidade de Jaú. Porque, com certeza, vão ser apresentados projetos nos diversos segmentos, com muito da história, da cultura e da arte, que deve ser replicado e ficar realmente disponibilizado à consulta, a explanações, e, enfim. Então, essa é uma preocupação nossa, com certeza vai ter essa tratativa no sentido da prestação de contas ou em equivalente dentro do edital, para que seja composto dessa maneira. Alguém mais quer fazer a explanação? Posso chamar o próximo? Eu gostaria, por gentileza, de convidar para utilizar a palavra o senhor Rodrigo Galvão de Castro. Ele é diretor do Fotoclube de Jaú e a pergunta dele é geral. Senhor Rodrigo, pode se posicionar, por gentileza? O senhor tem 3 minutos para a pergunta. Boa noite, obrigado pela oportunidade. É simples, a ideia do Fotoclube de Jaú, acho que talvez não esse ano ainda, a gente ainda não tem certeza, a gente está montando esse planejamento, é tentar atuar em 3 frentes. Uma delas, esse ano está reservada ao Cine Municipal, mas a ideia, o ano que vem, é tentar obter alguma verba para a questão de recuperação de patrimônio. Nós temos um patrimônio de 70 anos de imagens da cidade, de equipamento, que estão se deteriorando, na verdade. Então, a gente vai, para o ano que vem, tentar investir nisso para tentar manter e digitalizar o acervo. A pergunta é possível fazer essa entrada no edital com a questão do patrimônio e, ao mesmo tempo, participar de outros editais, outras frentes do mesmo edital? Porque a ideia é fazer pelo menos 3 frentes. O patrimônio do Fotoclube, do acervo que nós temos, a questão do Salão Internacional, que nós fazemos há 50 anos, são salões internacionais de fotografia, e uma questão que aí agregaria ao Salão Internacional, que seria a capacitação, ser revertido para a própria rede municipal de ensino, no sentido de trabalhar com as crianças, com adolescentes, para que, assim, o salão soubessem exatamente do que se trata a questão da foto, da imagem. Então, a pergunta é essa: dá para fazer esse jogo de entrar, de repente, em mais um item do edital? Essa é a pergunta. Quanto a isso, também já ficou definido, dentre os incisos, a cada linha poderão participar até com 2 projetos, sendo que só vai ser classificado apenas um, mas entre cada linha de cada inciso. Tá? Então, pode vários projetos dentre cada linha que vai estar atendendo o projeto. Tá, mas é possível, por exemplo, então, entrar com o CNPJ, porque o Fotoclube de Jaú é Fotocineclube. Então, ele consegue entrar com o CNPJ e, vamos dizer assim, algum integrante do Fotoclube, uma pessoa física, entrar num outro inciso ou num outro edital. Seria isso? Sem problema nenhum. Até com o mesmo CNPJ, ou mesmo tendo você participando de outra linha, não tem problema nenhum impedimento. Tá bom. Perfeito. Tá bom. Só complementando, quando a gente fala em linha, e isso é bom para ficar mais claro para todo mundo, que foi um debate também que rolou ontem na nossa reunião do Conselho, né? Quando a gente fala em linha, por exemplo, aqui vou usar como exemplo o primeiro inciso. Nós temos produções de curta, produções de documentário, videoclipes, vídeos diversos. Então, dentro dessas linhas, você pode escrever até 2 projetos por linhas. Ou seja, você pode escrever 2 projetos na produção de curta, 2 projetos na produção de documentário, 2 projetos na produção de videoclipes e mais 2 projetos na produção de vídeos diversos. Isso em cada inciso. Se você optar pelo próximo inciso também, você pode escrever mais 2 projetos em cada inciso. Belezinha? O senhor abre mão da réplica, senhor Rodrigo? Perfeito.
Eu quero chamar para fazer uso da palavra agora o senhor João Oswaldo Vilela. A pergunta ela é geral para a mesa. Senhor Vilela, o senhor tem 3 minutos para a pergunta. Boa noite. Eu, como morador de Jaú, eu quero saber o seguinte: esses editais são vários. Quanto tempo vai levar? E, quer dizer, vai quase que até o fim de setembro. Quer dizer, essas festas vai ser outubro, novembro, dezembro. Vai dar tempo para fazer tudo isso daí? Na verdade, o recurso, assim que aprovada a proposta, nós já repassaremos o recurso na sua totalidade. O recurso ele tem que ser passado até 31 de dezembro, porém a execução será em 12 meses, não necessariamente precisa fazer ainda nesse ano. Tem que ligar. Cláudio, acho que eu sem fio aqui. Com relação a esse questionamento, a disponibilização financeira a partir do momento da apresentação e da seleção do projeto, ela acontece esse ano ainda. Até 31 de dezembro, todos os projetos contemplados vão estar já, o proponente vai ter o dinheiro em conta. Ele vai ter 1 ano de prazo para estar executando o projeto. Então, tem todo esse período em 2024 para ele estar desenvolvendo e prestando contas para a gente. Então, nesse sentido, está tranquilo. Não sei se nós somos claros, porque eu repeti aqui, às vezes também não é claro. Ou seja, para simplificar, recebe até dezembro de 2023 o repasse e executa o projeto durante o ano de 2024. Só tem que fazer o projeto, hein? O senhor abre mão da réplica do senhor? Obrigado. Quero convidar para fazer uso da palavra, devidamente escrito, o senhor João Castro. Ele é professor e a pergunta dele ele se direciona ao senhor Kleber. O senhor tem 3 minutos, senhor João. Por gentileza, seja bem-vindo. Parabéns a todos aí, presidente Rodrigo, a Secretaria de Cultura também. Eu acho bem esclarecedor, na verdade, essa audiência, né? E, na verdade, é bem simples a minha pergunta, talvez não ficou tão claro na explanação, mas é sobre festival. Eu vi que foram feitos em vários tipos de festivais. Então, se está definido também carga horária, se para um é mais, para outro é menos. Enfim, é só isso. Muito obrigado. Opa. Pode ser. Pode ser? Isso foi uma discussão também que a gente teve justamente na nossa segunda oitiva, né? Se estabelece uma carga horária, se estabelece dias e não. A gente não estabeleceu carga horária no primeiro momento e também dias, por conta também da questão de, dependendo do formato do seu projeto. Talvez você vai optar por um festival um pouco mais curto, que às vezes você não precisa de locação de som, você não precisa de locação de espaço, e isso barateia muito mais o seu projeto. Às vezes, se você for um festival que precisa de locação de estrutura e encareça um pouco mais, então isso vai ter um custo maior dentro do seu projeto. Então, vai ser de acordo com o que você regulamentar dentro do seu projeto. Então, se você falar, o meu projeto vai ser dessa forma, tal, eu acredito que R$15 mil dê para eu executar um festival, por exemplo, de stand-up no Cine Municipal com um período de 2 horas. E aí você não... A primeiro momento, você não precisa de uma locação de espaço, você não precisa de uma locação de som, e precisa, ao menos, a remuneração dos artistas. Então, desse modo, pode ser que caiba dentro de um festival de R$15 mil. Aí, vamos supor, se você já pensa, eu vou fazer um festival com... um festival circense, aí eu vou precisar do malabarista, eu vou precisar da estrutura, eu vou precisar da lona, eu vou precisar de todos os equipamentos, e a gente sabe que é muito
mais caro. Então, o custo-benefício do artista é muito maior do que esse tipo de festival. Então, é mais nessa linha, sim, dentro dos projetos. Só para complementar, essa questão daí vai caber ao parecerista analisar o seu projeto, se o que você está apresentando está dentro da planilha orçamentária que você apresentou ali. Se, por exemplo, você vai inscrever num projeto de 50 mil, então, se tudo que você contemplou o seu projeto, estaria dentro desse valor. O senhor quer abrir espaço para réplica, senhor João? Ok. Eu gostaria, por gentileza, de chamar agora para fazer uso da palavra o senhor Wilson Camilo Júnior, da Secretaria de Cultura, mesa em geral. Por gentileza, senhor Wilson, o senhor pode só vir aqui na frente, por favor, para captar a câmera? O senhor tem 3 minutos, se houver interesse na réplica, só aguardar, por favor. A palavra é aberta ao senhor. Primeiramente, boa noite. Eu só tenho uma dúvida, vou procurar ser breve. Que nem eu estou no início, né, acho que acredito que muitos também vão começar agora com esse projeto do Paulo Gustavo, né, e a gente entende que a responsabilidade é nossa de ler edital, de prazos e tudo mais. Entretanto, já vão ter outras pessoas que já vão, né, que já participaram de outros editais, de outros projetos do gênero. Eu só gostaria de saber se a secretaria tem algum plano que nem, por exemplo, ou um workshop, ou uma palestra, para instruir essas pessoas novatas, né, que nem no caso, a direcionar o projeto da melhor forma possível e fazer bom uso tanto de recurso e para estar um pouco mais em pé de igualdade para competir ali, para ter uma chance maior de ter o projeto contemplado, né? Quanto a isso, a nossa intenção é fazer um lançamento desses editais e chamar todos vocês, os principais interessados, para estar passando passo a passo para que vocês até tirem suas dúvidas quanto ao preenchimento dessas propostas. A gente vai procurar formatar editais não muito assim criteriosos também, sim, cumprindo a lei, mas não com muito grau de dificuldade, que a gente quer ter uma competição justa também. A gente sabe, como você explanou, a questão que tem muitas pessoas que já estão acostumadas, estão buscando recursos já no governo do Estado, governo federal, e daí acho que seria uma disparidade ali não justa, né? Então, a gente pretende fazer esse lançamento desse edital e ajudá-los a estar formatando suas propostas. Só complementando, existe também uma parceria nossa juntamente ao SEBRAE, e nós estamos tentando novamente viabilizar uma oficina de elaboração e formatação dos projetos. E eu acredito que alguns de vocês já fazem parte daquele grupo lá da Lei Paulo Gustavo. Quem não tiver e quiser participar, é só nos procurar, dar um alô, a gente insere no grupo, vai passando essas informações, mas a gente já tem essa preocupação também. O senhor tem interesse em fazer a réplica? Não, só isso mesmo, a dúvida já foi esclarecida. Obrigado. A secretária vai só complementar a sua pergunta do senhor, tá bem? Vai complementar? 2 vezes. Só complementar também, já foi realizada, inclusive aqui no Cine Municipal, uma oficina para elaboração de editais. Então, diante da sua colocação, nós vamos estar intermediando junto ao governo, a Secretaria de Cultura e Indústria e Economia Criativa, para viabilizar outras propostas, no sentido de atender os menos, que não têm tanta habilidade quanto outros que já estão mais tempo aí na busca desses recursos. Obrigado. Eu gostaria de abrir a palavra agora, seguindo as inscrições. Eu queria lembrar você que quer se inscrever, estamos quase finalizando nossa audiência pública, só direcionar até o balcão ali para fazer sua pergunta. É muito importante a sua participação hoje. As audiências públicas não são tão comuns na nossa cidade, às vezes, mas não é necessária para que a gente crie o roteiro, para que projetos sejam bem feitos e bem transparentes. Quero convidar, por gentileza, que se posicione mais à frente, o senhor Rodrigo Cantarelli. Ele é músico. A pergunta dele é direcionada a todos da secretaria e ela é no sentido dos artistas musicais, os artistas que fazem a música da cidade. Senhor Rodrigo, o senhor tem 3 minutos. Se tiver interesse na réplica, só aguardar no local, por gentileza. Seja bem-vindo.
Oi, boa noite a todos. Primeiro eu quero parabenizar o pessoal da Secretaria da Cultura, Rodrigo de Paula, que trouxeram aqui, apoiaram a Expo Jaú, né, 2023, que foi um evento sensacional, e estava precisando, a gente já precisava desse tipo de evento grande aqui, né? Então, parabéns para vocês que estiveram no apoio ali, estiveram participando, todos os dias estavam lá, o Rodrigo também estava lá sempre, parabéns. Que venha sempre esses eventos para Jaú, que os músicos aqui agradecem demais, a gente aparece para Jaú, para a região toda. Eu queria saber sobre os músicos, a gente vai poder gravar os videoclipes, né? Eu queria saber se tem alguma temática para esses videoclipes, né? Que nem eu sou cantor sertanejo, se tem alguma temática, se tem alguma instrução para esse tipo de videoclipe, né? E se vai ser, essa gravação vai ser para passar em escola, para passar em asilos, só para a gente ter uma base do que a gente pode abordar nesses videoclipes musicais. Eu acredito que nessa parte assim fica um pouco mais aberta, né, de questão de elaboração do projeto, justamente para não ter essa questão do bloqueio criativo dentro do seu projeto. Então é complicado a gente delimitar certos temas. Por quê? Porque às vezes aí depois você fica muito preso naquilo e talvez não é até a sua própria linha de trabalho, né? Então às vezes você não consegue elaborar um projeto legal. Mas assim, o que a gente sempre aconselha a todos os artistas, justamente ter esse pensamento de o que você está pensando em produzir, para qual público você vai destinar e como isso vai ser útil também depois e para a gente repassar para os munícipes aqui do nosso município. Então, acredito que é mais essa questão que a gente tenta trabalhar, passar essa orientação juntamente assim dos artistas. Lembrando que os músicos não precisam também só participar dessa linha dos videoclipes, né? Tem a questão dos festivais, tem a questão de produção de documentários também, que às vezes vocês podem estar fazendo, por exemplo, na linha que você atua, documentário voltado à música caipira aqui do município, entre outras temáticas. Então, fica bem aberto. O que o Kleber complementou, a gente teve até um questionamento antes de iniciar o debate, justamente sobre isso, de vislumbrar bairros, locais que não têm essa proposta, tentar serem, né, criativos para promover para Jaú realmente algo diferenciado e que atinja conceitos que até então ninguém vislumbrou, tá? Dentro da proposta do segmento e, enfim. Só um ponto que é bem legal frisar nessa questão do videoclipe, o que ficou acordado juntamente com o Conselho de Cultura e também com a sociedade civil, é que quem for contemplado nessa categoria do videoclipe, depois contempla o município com uma apresentação gratuita. Ou seja, essa apresentação pode ser em um bairro periférico, isso é uma contrapartida aí para o município. Então, a gente pensa nessa contrapartida justamente para difundir cultura nos bairros periféricos. O senhor tem 2 minutos para réplica, fica à vontade. Correto, foi esclarecido. Então a gente vai fazer um projeto voltado para quem precisa, para quem não tem esse tipo de cultura, que é o intuito do projeto de vocês, né? Tranquilo, obrigado novamente. Se Deus quiser, a gente vai estar junto aí fazendo essa cultura para o povo que precisa. Alguma colocação? Não? Posso? Eu gostaria de, por gentileza, convidar para fazer uso da palavra, com muita honra, professor René Dourado, professor de capoeira. Por gentileza, só se posicionar mais próximo aqui, senhor René, para que a gente possa captar, professor. Pergunta do senhor René para a mesa, pessoal da secretaria. Fique à vontade, o senhor tem 3 minutos. Olá, boa noite. Obrigado pelo convite aí, por estar participando. A minha pergunta é sobre as oficinas. Ela pode ser direcionada a um único público, ao público PCD? Se eu quiser fazer uma oficina só para o público PCD, e eu posso participar de outras oficinas ou só uma? Eu queria levar, por exemplo, nas comunidades. Como a gente esclareceu anteriormente, é claro que o senhor pode montar uma oficina voltada para o público PCD e nada impede de você elaborar um outro projeto de oficinas que seja levado aos bairros. Então, tranquilo. Os festivais também, ele pode ser feito
em várias localidades o mesmo festival? Também. Essa questão do festival, por exemplo, você pode fazer um festival de capoeira, que será levado por diversas outras instituições de capoeira e que envolvam também essa galera. Então, você pode levar também sem problema. Então, como a gente falou, todos os segmentos artísticos podem se incluir dentro dessas linhas. Então, por isso que quando a gente fala festival, a gente deixa bem amplo, porque a gente entende festival de diversos segmentos. Então, pode ser um festival de capoeira, um festival literário, um festival musical, um festival de outras manifestações culturais. Então, é bem amplo. Então, pode ficar tranquilo e elaborar o projeto dentro dessas categorias aí, dentro dessas linhas. Só isso. Obrigado, viu? O senhor quer fazer uso da réplica? Não, né? Tem mais uma pergunta sendo registrada lá. Eu vou aproveitar só esses segundos para poder falar enquanto chega aqui para mim a informação. É muito importante ressaltar que esse projeto ele vai colocar no ano que vem, porque a maioria das execuções vão acontecer ano que vem, Jaú num patamar cultural elevado. A gente vai ver, além dos que já estão acontecendo, secretário, a gente vai ver Jaú com muitas outras apresentações, com muitas outras oportunidades. Eu, particularmente, não posso participar, gostaria muito de contar um documentário da história do Pouso Alegre, da imigração do distrito de Potunduva, Adriano. A gente torce muito que essa galera que faz vídeo, que faz documentário, venha contar um pouco da história. Olha que importante, nós somos a capital do calçado feminino. Nós não temos um filme, um documentário que mostra a história do capital do calçado, como aconteceu em Jaú. Eu gostaria de chamar, por gentileza, para utilizar a palavra, o senhor Júlio César Campanolo. Pergunta dele é para mim, o senhor tem 3 minutos, por gentileza, fique à vontade. Ok. Minha pergunta eu acho que vai ser breve, porque eu acompanhei os processos das oitivas, do Conselho de Cultura em algumas reuniões. Talvez isso seja mais a questão do edital, talvez do parecerista e como isso vai funcionar. Mas entender que a Paulo Gustavo, ela tem a especificidade de ser do audiovisual, que é diferente da Audi Blanc, e talvez pontuar, ou pelo menos que a gente tenha noção de como isso pode ser decisivo, talvez, de uma escrita de um projeto, de quem são esses proponentes, pensar em histórico de atuação, ou KNAI específico, não sei se isso vai caber dentro do edital, mas saber o quanto isso também influencia na pontuação do edital, ou coisa nesse sentido, para não ter essa questão de concorrência, ou pelo menos, eu escrevi um projeto, nunca fez nada, aí vai ter um KNAI de uma pessoa de, sei lá, de outra cidade, porque tem o KNAI do audiovisual, se é necessário ou não, e coisa nesse sentido. A gente acabou acompanhando alguns seminários a respeito disso e foi falado assim, o que a gente conseguir desburocratizar o processo seria melhor para estar conseguindo atender a maioria de artistas, né? Então, a princípio, essa questão do KNAI não seria constado no edital. Não seria um impedimento, no caso. O senhor pode utilizar a réplica, por gentileza? Eu acho que isso vai ser em breve também, a partir do edital e parecerista, mas se caso vocês tenham já alguma ideia de como será esses critérios de avaliação em questão de histórico, ou pelo menos proposta, o que pode ser mais interessante para a cidade, ou para o município em si, e etc. Por enquanto, ainda não. A intenção da nossa contratação da consultoria seria, um dos quesitos seria para essas definições também. E tanto que até seria um dos critérios para ver a qualificação até mesmo dos pareceristas e do pessoal da consultoria. Tanto que ontem, na hora que fizemos a reunião junto ao Conselho, ficou definido que assim que nós recebermos a proposta desses profissionais, levaremos até vocês, para que juntos a gente analise esses pareceristas, esse pessoal que vai estar fazendo a consultoria, porque a gente percebe que nesse momento tem muito marinheiro de primeira viagem aí. Porque como tem esse percentual que já consta em lei, e tem muita gente já prestando serviço na região, então acaba sendo uma competição até injusta, que querem pegar, vou pegar mais Jaú, que já estou aqui pela região, e a gente está pensando assim,
em critérios para que seja um pessoal assim totalmente qualificado. Obrigado. Seguindo aí para o rito final, nós estamos abrindo para mais 3 perguntas. Se o senhor houver interesse em se manifestar, a oportunidade de fazer inscrição é agora. Eu gostaria de, por gentileza, chamar para utilizar o microfone o senhor Francisco Gabriel. Ele é cinegrafista e a pergunta dele que ele quer fazer é para todos da mesa. Senhor Francisco, por gentileza, se pudesse posicionar aqui mais à frente, para que a câmera possa registrar sua presença. O senhor tem 3 minutos, fica à vontade. Boa noite, minha pergunta é para a mesa, acho que é mais uma questão técnica mesmo. A minha dúvida é, se, por exemplo, é claro que vai dar preferência para profissionais da cidade, né, principalmente para background e execução de alguns materiais, mas se caso não houver pessoas capacitadas tecnicamente, ou mesmo equipamentos, questões técnicas, que a cidade contemple, ele pode ser feito com mão de obra externa, eu digo externa, fora da cidade, ou mesmo questão de equipamentos que estão fora. Sim, foi até algo que a gente debateu ontem também na nossa reunião, né? Então, por exemplo, se o proponente for contemplado, mas ele não tiver, por exemplo, se você não tem um cinegrafista qualificado aqui no município e você, por exemplo, contratar um outro da Barra Bonita, não tem problema. Isso é a critério depois da contratação sua diretamente com o profissional que vai fazer parte do seu projeto. Uma segunda pergunta apenas sobre a questão de questões étnicas, questões sexuais, etc. Sabemos que vai ter alguns pesos diferentes para cada categoria, mas elas são cumulativas. A pergunta é, por exemplo, vou exemplificar de uma maneira bem grosseira aqui, desculpa, mas eu posso, de repente, ter uma mulher, uma pessoa, uma outra, um homem negro e também um homossexual. Isso vai ser cumulativo na minha equipe ou não? E a outra pergunta, acho que já aproveitando essa, isso é relativo a uma equipe, por exemplo, a quem vai executar o trabalho, ou ela é apenas a direção do trabalho? Eu vou fazer um exemplo, um trabalho, um documentário sobre o movimento negro na cidade de Jaú. Isso é contemplado com esse peso diferente ou não? Essa parte, acredito que vai caber à consultoria, que é uma parte mais específica mesmo, para a gente estar debatendo. Ainda nós não discutimos quanto a isso, que é uma definição que vai ter que estar prevista no edital, e essa consultoria que a gente vai estar, nesse momento, contratando, é especificamente para isso mesmo, para estar definindo esses critérios. Ainda nós não temos definido. Entendi. Tá? Só isso. Eu quero, por gentileza, abrir a palavra agora e convidar para fazer uso do seu questionamento o senhor José Adriano Curvelo da Luz. Ele é artista e ele quer fazer um questionamento para todos da mesa. Senhor Adriano, o senhor tem 3 minutos, fique à vontade. Primeiramente, boa noite a todos, pessoal da cultura, parabéns pelo trabalho que vem fazendo e realizando aqui na nossa cidade, tá? Desde já, o nosso muito obrigado. Como todos sabem, da cultura aí, a gente está aí na frente de Kaique Mateus, 2 meninos jovens do distrito de Potunduva, onde lá tem poucas oportunidades e a gente precisa todo dia matar um leão por dia para tá fazendo esses meninos aparecer aí na mídia social. Mas a minha questão hoje aqui com vocês é sobre o Teatro A Paixão de Cristo, onde eu faço parte. Meu irmão é o diretor responsável do Teatro A Paixão de Cristo. A gente já tentou por várias vezes trazer esse evento para fixar no município de Jaú aqui, né? Um teatro que já está acontecendo há 15 anos, onde o pessoal da cultura esteve lá, esse ano se emocionou muito.
E a minha questão é o seguinte, com a mesa aí, se a gente participar disso daí, a gente pode deixar o teatro no mesmo local ou a gente vai ter que trazer esse teatro para onde foi escolhido? Pode manter a proposta de vocês. Vocês vão colocar no projeto onde vocês querem apresentar esse teatro. Pode ter mais que uma proposta, tanto no local de origem, que vocês já estão habituados, como, de repente, propor, não só lá, como para cá, ou em qualquer outro lugar do município de Jaú. Tá? Então, isso não é o que você vai apresentar dentro do seu projeto. Certo. Obrigado. Era só essa dúvida mesmo. Uma boa noite a todos. Eu vou só fazer um comentário aqui. A gente está recebendo uma porção de questionamentos, inclusive pela internet, das pessoas que estão perguntando. O que não for possível de estar auxiliando, orientando, colocando aqui na pauta hoje, é óbvio que muitas perguntas vão surgir ainda. A gente vai tanto nos qualificar quanto prestar essas informações a vocês assim que possível. Então, se eventualmente alguém ficar sem alguma resposta, a secretaria está aberta para tratar em conjunto com os demais e estar esclarecendo tudo o que for possível. Inclusive, nós estamos aqui com vários membros da Academia Jauense de Letra, várias perguntas, e nós estaremos repassando os questionamentos posteriormente. Lembrando que também as perguntas que não derem tempo de serem, as dúvidas que não derem tempo de serem sanadas aqui, podem nos procurarem também lá na Secretaria de Cultura. Estamos abertos e sempre com a maior boa vontade aí para atender vocês e sanar essas dúvidas. E tanto esse plano de ação que a gente apresentou para vocês aqui também está disponível, é só vocês solicitarem aí, a gente envia via e-mail, via WhatsApp, da forma que vocês acharem melhor. Eu abro espaço agora para últimas duas perguntas. Alguém interessado em se manifestar? Eu abro espaço agora para os agentes que fazem parte da Secretaria da Cultura, que não estão na mesa. Alguma manifestação? Algum comentário ou sugestão? Perfeito. Pois bem, quero acrescentar como presidente desta, que com muita alegria celebramos essa audiência pública. Vocês podem contar que nossa iniciativa sempre vai ser nesse sentido, e a casa fica feliz de receber a Secretaria da Cultura aqui. E vocês sabem que estão sempre de portas abertas. Nós temos o orçamento dos vereadores para votar agora, as emendas, e eu tenho certeza que a gente pode crescer muito com isso. Eu acredito que é um projeto que vai agregar a todos. Eu espero correr nos bairros e ver os bairros cheios de cultura, porque eu tenho certeza que muita gente que está aqui é isso que quer fazer. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos os funcionários da Câmara Municipal de Jaú, aos funcionários da TV Câmara que se colocaram à disposição, ao Roberto, nosso segurança, a minha assessora, a senhora Gabriele Lima, que faz um trabalho excepcional e tem responsabilidade junto conosco nessa iniciativa. E, nada mais havendo, dou por encerrada a presente audiência e determino a juntada da ata digital. Desejo a todos uma ótima noite. Obrigado pela presença. Boa noite.